E aí, amigos, paz para nós. É, Estamos aí sempre nos encontrando, as atividades apertando. Graças a Deus, depois da pandemia, muita tarefa, muitas atividades nos convidam a refletir sobre a herança que recebemos de nós mesmos, porque da pandemia para cá, da pandemia da Covid-19 para cá, nós herdamos de nós mesmos a chance de crescer, de aprender, de produzir, em nome de Jesus, em nome do bem, em nome da paz. E, de repente, já é dezembro. Meu Deus, como o tempo passou! Dezembro. E mais um ano vai se despedindo de nós. E a gente fica aqui pensando sobre as nossas afeições. Época em que nós refletimos, os amigos que chegaram, os amigos que se foram, e a gente vai pensando e chega no ponto de pensar um pouco sobre as afeições. Olha aí, antes da gente prosseguir, não deixa de dar um like lá para nós, não? Ou um like ou um dislike, mas faz um movimento para nós. É importante, né? Para que nós possamos mostrar para o YouTube que nosso pequeno trabalho ele produz resultados. Então, vamos participar. É muito importante que isso aconteça. Então, a gente falava das afeições. E quando nós começamos a pensar nelas, a gente chega à conclusão que o amor não é cego. Muita gente diz assim que o amor é cego, mas não é não. O amor não é cego. Ele nos faz ver sempre as pessoas queridas tais quais elas são. E nós as conhecemos na intimidade mais do que as outras pessoas. E exatamente por dedicar a elas imenso carinho, é que nós nos recusamos a registrar os possíveis defeitos dessas pessoas que amamos, porquanto a gente sabe amá-las de verdade. E nós conseguimos amá-las, ainda que com seus pequenos defeitos, como os outros nos amam com os nossos pequenos defeitos. Então, é importante que a gente comece a pensar de conquistar mais afeições, manter as afeições que já cultivamos e conquistar outras, porque é exatamente assim, como se fosse no lindo jardim, que começam a brotar flores aqui e ali, e quando a gente olha, o jardim está todo florido. Assim somos nós. Na medida que nós vamos conquistando e mantendo afeições, brota ali uma flor, outra ali, e de repente nós estamos rodeados das possibilidades de amarmos de verdade e de sermos amados. É importante que haja algumas pequenas receitas, né? Nos momentos de crise, que a gente não se abata. Escute aquele a quem nós dizemos ter afeição. Por nada nos revoltemos, nem nos amedrontemos. Oremos. Suportemos a provação. Não reclamemos.
Vamos aceitar a oportunidade da aprovação. Não gritemos com os outros, nem os firamos, mas procuremos abençoá-los. Na oportunidade de um sofrimento, nós estamos tendo renovada a oportunidade de trabalhar a fé. Silenciemos. Deus sabe o instante de intervir em nossas dificuldades. Quando a gente para e pensa nessa pequenina receita, nós vamos perceber que fica um pouco mais leve garantir a perpetuidade das afeições que cultivamos. Não é simples, nos dias de hoje, nós conseguirmos, com tantas dificuldades, com tantos convites a opções variadas, não é fácil nós nos mantermos dentro de um determinado círculo de relacionamento que a gente cultivou ou vinha cultivando desde o passado, né? Então, que a gente comece a pensar nisso, porque hoje nós vamos encontrar assim, há muito o que fazer, né? E quando alguns falham conosco, a gente vai prosseguir e vamos encontrar outros, né? Se a gente não quer participar de um grupo, outras áreas nos esperam. Se vivenciamos desilusões, a gente não deve parar. Ao contrário, precisamos continuar. Porque se buscamos a paz de Deus, só existe um caminho: o serviço no bem, o trabalho no bem. E ante o alvo, os que seguem os que podem chegar. Os que param não vão chegar, porque as pessoas não vão carregá-los. Então, é preciso que nós nos renovemos para prosseguir. E diante de um momento como esse, em que nós estamos aí nos aproximando do final de um período, mais um ano, que a gente reflita muito nas oportunidades que temos, né, de amar, de criar campo para sermos amados, de produzir o bem, de alcançar aqueles que estão isolados, que estão tristes, deprimidos. Tempo de orarmos com fé, orarmos com sinceridade, em favor de todos aqueles que sofrem mais do que nós. Na medida que isso acontece, nós vamos perceber que a paz se torna mais fácil de ser alcançada. E diante das nossas oportunidades de convivência, nós vamos entender que aqueles aos quais nos afeiçoamos e que também se afeiçoam a nós, trazem consigo um compromisso em relação a nós. E esse compromisso precisa ser quitado, precisa ser solucionado, precisa ser destrinchado, dissolvido e somado o compromisso de um com o compromisso de outro, nós podermos realizar o bem de maneira firme, de maneira definitiva, de maneira corajosa. Então, meus amigos, é preciso também agradecer. Agradecer a Deus que nos permite a oportunidade de reencontrar amores, ainda que esses amores estejam camuflados. E dentro dessas relações que nos levam a um amor sincero, nós vamos trabalhando
a convivência uns com os outros. Dizem, em bom português, que conviver é viver com. E, na verdade, só aqueles que convivem em paz, aqueles que se relacionam produzindo o bem, produzindo a caridade, só esses são capazes de alcançar com tranquilidade a paz de consciência, a paz de oportunidades renovadas de podermos usufruir no dia a dia desses pequenos encontros que todos temos. Nós temos encontros mais duradouros nos nossos lares, mas nós temos encontros rápidos, de relance, às vezes, dentro de uma condução, dentro de um meio de locomoção, num local de trabalho, num local de diversão, no dia a dia nosso na rua, ao atravessarmos uma via. Então, nesses pequenos movimentos que fazemos, nós vamos encontrando aqueles com quem temos compromissos. Do pequenino compromisso, que às vezes é um olhar sincero, de estímulo, de apoio, de compreensão, até situações mais complexas, onde nós temos que fazer um exercício de tolerância, um exercício de paciência, um exercício de perseverança no bem. Sim, muitas vezes é preciso perseverar, é preciso caminhar rumo àqueles que estão no dia a dia conosco. Eles, muitas vezes, esperam pacientemente que nós possamos liberar para eles um gesto, um olhar, um movimento, em que nós demonstramos para eles que os vemos, sim, que os vemos, porque às vezes a gente olha e não vê, e que ao vê-los, nós os registramos no nosso caminho. E, ao registrá-los, nós agradecemos o trabalho do tempo que nos permite valorizar as qualidades daqueles que estão conosco. Então, conviver é ótimo para cada um de nós, porque nós crescemos e somos oportunidade para que os outros também cresçam. E aí, neste período, neste mês, em que, de alguma forma, somos lembrados a lembrar mais de Jesus. Somos lembrados a nos voltar mais para Ele, pensar mais nele, conviver mais com as oportunidades dos seus ensinamentos. Neste mês de dezembro, não simplesmente porque se tomou como uma data importante, como se fosse o nascimento dele. Aí vem outros e dizem, não, mas as pesquisas dizem que Jesus veio numa época semelhante ao mês de abril. Não importa. Não importa para nós outros a época em que Jesus veio. Não importa para nós outros o mês que assinala a sua vinda à Terra. O que importa é que nós outros possamos valorizar de maneira ampla e restrita a mensagem de amor, a mensagem de progresso e de caridade que ele traz para todos nós. Que possamos nós, jamais aliviados em relação à Covid, em relação a outras dificuldades, que possamos nós
valorizar aqueles que caminham ao nosso lado, fazendo barulho, em silêncio, colocando casca de banana para a gente escorregar, ou nos apoiando, nos dando as mãos para que nós possamos seguir com firmeza, não importa. A cada vez que identificamos que tem alguém ao nosso lado, que nós possamos valorizar, que nós possamos conviver com essas criaturas à base do Evangelho de Jesus. Não de uma maneira piegas, mas de uma maneira em que nós estejamos valorizando os ensinamentos do Mestre, aprendendo a caminhar alguns passos a mais com alguém que nós entendemos ser difícil, ou que nós possamos ter a paciência renovada para que aquilo que o outro faz seja para nós outros uma oportunidade de sermos felizes. Então, amigos, valorizemos cada um de nós, os companheiros que estão à nossa volta, e cultivemos afeições a eles e aos que chegarem. E também aos que se foram, que eles se sintam respeitados, que eles se sintam valorizados, que eles se sintam amados. Paz para nós, meus amigos. Que Deus nos abençoe. Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigada e um bom mês de dezembro para todos nós.